poluição atmosférica podem afetar drasticamente as funções orgânicas pulmonares e desencadear aí doenças respiratórias como asma e também bronquite crônica. A poluição do ar também aumenta em grande número de risco de doenças cardiovasculares agudas, como o infarto, doenças arteriais e outras. E a médica pneumologista, a doutora Maria Enedina, ela está aqui, a minha convidada de hoje, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. Sei que eu acho que todos nós, eu acho, sem exceção, deve ter algum tipo de alergia. Deve ter uma alergia assim, uma alergia ali. Enfim, a gente vai tirar as dúvidas. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda aqui na nossa Manhã da Gente de hoje. Esse negócio, essa Covid está deixando todo mundo bem enlouquecido, mas graças a Deus chegaram mais vacinas, E vem agora também essas doenças, respiratórias, que não é de praxe, todo mundo tem, principalmente nessa época, Fala pra gente um pouquinho quais são as causas, dessas alergias pelo ar poluído. Bom dia, Marília, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Essa época do ano a gente vê que tem um aumento das chuvas, no país inteiro, a queda das temperaturas e naturalmente há um aumento da poluição atmosférica, queima de combustíveis fósseis, Apesar da gente ter uma circulação menor por causa da situação que a gente está vivendo de pandemia, mas ainda temos níveis altos de poluição, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso traz prejuízos para a saúde sérios. Por que essa poluição, que a gente vê, afeta tanto as vias respiratórias das pessoas, doutora? A poluição, ela tem um material particulado que fica no ar e a gente fica respirando diariamente, Tem uma frase da Organização Mundial de Saúde, já faz alguns anos, pelo menos desde 2019, tem sido feito campanhas que relata assim que 7 milhões de pessoas morrem por ano só pelo fato de respirar. Então, esse material particulado na atmosfera faz com que a gente respire, penetre pelos pulmões, penetre as células e atinja a corrente sanguínea. Então, não só as vias respiratórias são afetadas, mas todos os sistemas, todos os órgãos através do sangue, através da entrada no pulmão e a disseminação no sangue. Então, por isso que doenças cardiovasculares, cânceres, doenças de pele, doenças também do olho, por afetar diretamente o contato com a poluição, e as infecções respiratórias, tanto por vírus como por bactérias, as pneumonias, porque além da poluição fazer essa inflamação, ela também prejudica o funcionamento do sistema imunológico. Então, em ambientes de maior poluição atmosférica, o sistema imunológico da pessoa tem deficiência em funcionar da melhor maneira possível, da melhor maneira para proteger. Me diga uma coisa, doutora, qual é a diferença entre as doenças causadas pelo ar e transmitidas pelo ar? Tipo assim, existem as doenças causadas pela poluição do ar e também as transmitidas. Tem uma diferença ou é tudo a mesma coisa? Quando a gente fala em transmissão, a gente pensa em micro-organismo, Marília. Então, vírus, bactéria... Tipo a Covid, por exemplo. Tipo a Covid, Então, as pessoas estão respirando, estão falando e estão eliminando partículas, vírus, que vai saturando no ar. E vai saturando, à medida que tem... Por isso que as aglomerações fazem com que a saturação de vírus no ar seja intensa. E aí as pessoas passam a respirar aquele mesmo ar e vão se contaminando, Já as doenças pela poluição são esses materiais químicos, esses materiais orgânicos particulados, principalmente derivados dessas queimas de combustível fóssil, dos carros, das indústrias. E aí também biomassa, queima de carvão, também, canaviais, todas essas queimas e essas substâncias tóxicas de indústria, elas ficam suspensas no ar, também vão saturando e a gente respira, provocando uma inflamação nos pulmões e atingindo a corrente sanguínea, por isso que afeta os outros órgãos além dos pulmões. Quais são os riscos daquelas pessoas que trabalham recolhendo lixos na rua, naqueles caminhões de lixo, doutora? Porque ficam ali atrás, aquelas pessoas que trabalham, segurando ali atrás do caminhão cheio de lixo de todos os lugares, enfim, que também corre risco por conta da poluição do ar e também
Eu acho que sei, não sei. Acho que de alguma forma deve transmitir alguma coisa para eles. Você está certa, Marida, sim. Eu fiquei pensando porque eu fui uma vez, eu estava bem atrás no caminhão uma vez de lixo, eu falei, meu Deus do céu, será que essas pessoas, como é que está sendo, né? Até porque com a Covid, muita gente que tem em casa alguma coisa, né, joga, descarta no lixo. Não sei, eu fiquei pensando um monte de coisa, né? Será que essas pessoas se contaminam, pegam algum tipo de doença, alguma coisa? Sim, eles Você contaminam. Eles não usam máscara, eu digo, meu Deus do céu, não usam nada às vezes. Tá usando, acho que agora por conta da Covid, mas antes nem, né? Não tinha esse negócio, né? Parece que como se eles criassem uma certa resistência, mas eles estão inalando o tempo inteiro todo aquele material orgânico, aquele material que está putrefado, tem bactérias, vírus, né? O correto era que eles usassem a máscara, usassem luvas. Muitas vezes eu vejo com luvas, né? Tem bota, tem outras coisas. Isso também é um alerta para nosso lixo em casa, como é que a gente descarta o lixo, né? Nessa pandemia houve várias orientações com relação aos prédios, aos funcionários dos prédios, né? Da forma de realmente vedar o saquinho que descarta as luvas, as máscaras ou medicamentos. Jogar álcool, jogar cloro em cima para diminuir a quantidade de vírus. Então, as pessoas que trabalham na coleta de lixo estão muito expostas, fora que os caminhões são movidos a diesel, muitas vezes não estão tão regulados, a gente passa do lado e a gente sente aquela fumaça, aquele cheiro intenso da queima do diesel. Imagina aquele moço trabalhando o tempo inteiro, o dia inteiro, respirando aquela fumaça de diesel e também respirando todos aqueles micro-organismos que estão presentes no lixo. Então, é uma atividade de muito risco e deve haver, sim, a proteção. Eu tenho alguns pacientes que trabalham com coleta, com limpeza das ruas e eu oriento eles que tenham cuidado. Às vezes, mas não tem a máscara. Mas você tem que ser o seu. É como sua escova de dente, é como seu óculos. Você tem que ter sua máscara. Proteja você, pense em você, na sua saúde. Então, eu chego a atender alguns deles que volta e meia adoecem, com doenças respiratórias, com infecções. Temos também a bactéria da tuberculose, que é extremamente prevalente no nosso país. Né? Então, a complicação dessa atual pandemia é que a gente já tinha todas as outras doenças, a tuberculose super prevalente e mais uma doença por vírus. Então, pelo fato de respirar, nós estamos expostos a pegar doenças sérias e graves. Exatamente. Agora, como a gente pode prevenir doenças causadas por essa poluição do ar? Tem uma prevenção? Tem como a gente se prevenir, doutora? Olha, Marília, a gente tenta prevenir, né? O uso de máscara tem, agora pela força da Covid, tem ajuda, né? A gente percebe que houve uma redução na poluição do ar por causa também da restrição da circulação de carros, tá? É tentar outros tipos de fonte de energia, né? Não os combustíveis fósseis. Por exemplo, o etanol seria uma alternativa mais amena do que o combustível fóssil, né? Uma energia renovável, uma energia natural. Precisaria melhorar a maneira de se extrair esse etanol no final para chegar ao consumidor. Mas é uma forma que a gente tem no Brasil, uma forma já que está bem estabelecida, que sabe fazer, trazer para as pessoas esse combustível, né? É uma forma de tentar ver isso. A fiscalização de indústrias, de locais que tem queima de carvão, de madeira, que seja realmente eficaz, efetiva, porque leis já existem, elas precisam ser cumpridas e as fiscalizações precisam ser realizadas para que a gente cada vez menos emita esse material particulado para o ambiente. Você falou e as próprias agora pessoas de queimar lixo, sabe? Queima lixo, queima isso. Então, é só o lixo da minha casa, mas é mais um. Então, a gente assim tem que fazer a nossa parte para que seja aquela coisa de cada um faz seu pouquinho, cada um vai fazendo uma pequena porção e isso se torna benéfico para o próximo. É verdade. Agora, você falou de empresas, de fábricas e tudo mais, né? A gente sabe que a gente tem algumas fábricas, por exemplo, aqui na Paraíba, né? Aqui em João Pessoa, temos fábricas, assim, que poluem um pouco o ar, com certeza. Então, assim, aquela população que mora ao redor ali,
inala aquilo todos os dias, o dia inteiro, de manhã, tarde, de noite, porque não para, né? Tem fábricas que não param, né? E a poluição é muito grande, né? Devido à função, né, que eles fabricam, as coisas que eles fabricam na empresa. Então isso aí eu acho que é muito complicado até de conter, né? É bem difícil, a pessoa... Como é que a pessoa mora perto? Não tem como você tá o tempo todo, vai ficar trancada dentro de casa o tempo todo? É bem difícil. É difícil, né? Mas assim, como eu te falei, existem as normas, as leis, as regras dos filtros, das menores emissões de material particulado, tá? Isso é importante, talvez uma pessoa que more próximo da praia não pense nisso, não imagine, mas existem muitas pessoas no mundo inteiro e aqui em João Pessoa e aqui nas cidades vizinhas expostas. Eu tenho pacientes que chegam para mim doentes porque moram perto de uma indústria, porque moram perto de um local que tem queima de material, de queima de cana-de-açúcar. O que é interessante, na cana-de-açúcar você tem como mecanizar, então a Paraíba já está avançando bastante. O estado de São Paulo cumpriu uma determinação até 2014, já é mecanizada a questão da cana-de-açúcar. Aqui no estado da Paraíba eu acho que está em torno de 60% e está avançando. Precisa conscientização dos empresários para que faça isso. Então você já diminui bastante esse pessoal próximo, porque solta um material particulado, solta uma poeira, uma fuligem, e isso atinge as vias respiratórias, tanto de quem já não tem doença pulmonar, como quem tem uma doença pulmonar, como a pessoa que tem DPOC, que é a doença relacionada também ao cigarro, o asmático. Então, só piora uma doença que já existe e pode provocar outras. As indústrias, a mesma coisa, tem sim como se precaver. Com relação a você próprio, individual, assim, você tem que tentar fazer com que sua casa esteja... colocar certas telas nas janelas, nas portas, né? Amenizar essa entrada dessa poeira em casa. Higiene, infelizmente, tem que ser diária, tem que ser uma higiene que você pode utilizar substâncias, por exemplo, o álcool pode ser utilizado, continuar usando, para que essa poeira ela não fique suspensa muito tempo e se deposita, então ela sobe e desce. Então você tem como fazer essa higiene, principalmente uma higiene úmida da casa, tá? E arejar a casa em alguns momentos que estejam menos emissão dessas poeiras e no momento que tiver mais emissão, colocar filtros nas janelas, filtros nas portas. Alguns tecidos, algumas telas existem para amenizar essa penetração na casa, tá, Marília? Muito bem. Deixa eu só entrar na questão das doenças alérgicas nesse período também, né? Existe rinite, sinusite, tudo que é ite, né? Tem agora nessa época. Quais são as doenças mais comuns, doutora? Doenças respiratórias nessa época dessa transição, né? Que a gente passa de verão, aí vem verão e assim vai, chegando no inverno e sempre tem essas doenças de inverno, digamos assim, que são essas alergias. Quais são as mais comuns hoje? Realmente essa fase é outono e inverno, que o ar fica mais úmido, as pessoas ficam mais fechadas dentro de casa por causa das chuvas. Então você tem uma maior intensidade das rinites alérgicas, que são aqueles sintomas de nariz, coça muito, espirra, fica escorrendo, entope. A asma, que é uma doença brônquica, uma inflamação alérgica nos brônquios, de cunho genético, mas que precisa a pessoa respirar, inalar alguma coisa para desencadear as crises, tá? De uma forma geral, são as respiratórias, de nariz e de pulmão. Então, a justificativa nós temos vírus nessa época que continuavam existindo, outros vírus que não só o novo coronavírus, né? As pessoas ficam mais próximas, mais dentro de casa mesmo, as famílias, e às vezes no trabalho, porque quer se aconchegar mais, quer fechar mais, quer aquecer a casa, e aí isso favorece com que haja proliferação de fungos, de partículas, de vírus, de bactérias. Então essa exposição acaba provocando uma inflamação na via respiratória e o aparecimento das alergias
o mais comum a rinite alérgica e a asma. Muito bom. E, doutora, muito obrigada por sua participação aqui de manhã. Espero que volte mais algumas vezes, né, para a gente tirar outras dúvidas, tá bom? Obrigada. Tá, eu que agradeço, fico à disposição. Tá aí, gente, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Sai daí não, hein? Volta já.